Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre o clássico Grenal que acaba de ser perdido pelo Internacional. E eu demorei um pouco mais para gravar esse vídeo porque eu esperei o fato que todo mundo estava aguardando. O presidente Alessandro Barcelos acaba de anunciar: Roger não é mais técnico do Sport Clube Internacional. Ele, seus dois auxiliares, seu analista de desempenho e o preparador físico Paulo Paixão caíram. São 5 da comissão técnica, que tem uma multa multimilionária, que a gente ainda não sabe como o Inter vai pagar. Fala-se em 6, 7 milhões de reais para pagar ao Roger. E isso, obviamente, vai acabar surgindo nos próximos dias. Mas o Inter não tinha mais, com o que aconteceu no Clássico Grenal, como segurar o Roger, todos os protestos e todas as chances que aconteceram e que não foram revertidas. Então, saiba, Roger caiu. Roger não é mais o técnico do Inter. E nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo fatídico que levou a esta queda, os motivos que levaram Roger Machado a cair como comandante colorado. É sobre isso que a gente vai tratar. Eu sei que tu tá chateado, tá incomodado, eu tô muito, perdi diversas vezes lá na KTO, fiz várias apostinhas, cerquei, botei vitória do Grêmio sem sofrer gols, o Grêmio sofreu gol, ganhou, mas sofreu gol, botei vitória do Inter sem sofrer gol, me quebrei, fiz o Odão, o Alan Patrick finalizou a gol, mas o Willian não, fiz o empate, que era o que eu achava que ia acontecer, me quebrei. Porque o Grêmio ganhou. Bom, faz parte, mas lá na KTO tem a chance extra, que é um negócio maravilhoso, que é o seguinte: eu botei 50 no empate, errei. Agora vem 50 de free bet pra eu tentar uma outra aposta. Bom, se eu errar também, a KTO vai dizer: JB, aí te ferra, né? Eu tentei te ajudar mais de uma vez e tu não te ajudou. Mas é assim que funciona. Tem várias coisas que tornam a situação muito engraçada, legal e até pra tu tirar uma graninha se for o caso. Mas não vai pensando que vai fazer a tua vida, que não é esse o caso. É para brincar e para se divertir. Para quem tem mais de 18 anos e quiser, na descrição no primeiro comentário vai ter o link personalizado da KTO, beleza? Aqui a gente fala quando ganha, quando perde ou até quando empata, tá bom? Gente, olha só. Eu preciso propor uma reflexão aqui. A parte das questões polêmicas da arbitragem, eu já vou falar sobre elas e eu vou me posicionar. O Internacional perdeu um clássico Grenal que teve 3 pênaltis a seu favor e um jogador a mais por um bom período. Cara, isso precisa ser refletido. Isso faz com que o Roger se torne indefensável a partir desse momento. Mesmo com 3 pênaltis a seu favor, 2 convertidos e um não, mesmo com um jogador a mais durante boa parte do tempo, o Internacional, na sua casa, com 28 mil torcedores apenas, não conseguiu vencer um Grenal. Quer situação mais constrangedora do que essa? Eu não estou avaliando se foi correta ou se foram corretas ou não as decisões do árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique. Eu estou só colocando, cara, se tu tem 3 pênaltis, tu tem que vencer a partida. Se tu tem um jogador a mais, tu tem que vencer a partida. Se tu tem 3 pênaltis e um jogador a mais, tu tem que vencer a partida. E tu perde, tu sequer empata. O Internacional teve a chance no último minuto de partida de marcar o gol que empataria o jogo. Mesmo assim, a gente diria: tá errado. Não jogou pra isso. Teve várias dificuldades. Isso leva à convicção de que, cara, o Roger não consegue fazer esse time jogar de jeito algum. Ou não conseguia, porque agora não tem mais o que fazer. O máximo que ele fazia era trocar situações óbvias. Tirava o Ricardo Matias, colocava o Borré, tá bom? O Ricardo Matias é mais posicionado, o Borré troca mais passe, se movimenta mais. O Tabata ou o Vitinho mais atacante, o Tabata mais meio campista. Mas qual a mudança significativa que acontecia nesse time? Aliás, as mudanças incríveis do Roger eram: primeiro, ele perde um Thiago Maia e coloca o Richard. E aí, tem muito do Roger que nunca testou o Luiz Otávio como titular por muito tempo, mas tem muito da direção que perde um Fernando e na semana emblemática que o Fernando reclama da situação de ter saído do Inter, colocam o Richard para jogar, ele vai extremamente mal. E aí o Luiz Otávio entra, quando o Inter tá no segundo tempo, entra o Luiz Otávio e o Oscar Romero. Os dois arquivados não entravam nunca mais e agora aparecem como solução. O Oscar Romero aberto pela ponta direita, o Luiz Otávio como primeiro volante, do Neida. E aí, mais do Neida ainda, quando o Arthur é expulso aos 73, é expulso o Arthur, aos 75 entra o Ricardo Matias, o Inter fica com 2 centroavantes, Ricardo Matias e Borré, o Borré se movimentando mais e tudo mais, e teve até chance de marcar o Ricardo Matias. Mas, cara, isso tudo torna a situação do técnico Roger Machado indefensável. Bom, eu sei que tá todo mundo esperando um posicionamento e eu vou ser muito claro, embora eu saiba que boa parte da torcida colorada vai ficar braba, vai reclamar,
mas eu preciso ser coerente com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu acho. O Marcelo de Lima Henrique errou nos 2 primeiros pênaltis para o Internacional. Gente, primeiro, o Borré tá caindo, tem o contato, mas quando o Borré já está caindo, já está simulando pênalti. Se fosse o seguinte, olha só, o Borré tá indo, mesmo que ele tivesse o Noriega recolhido as pernas, mas ele atinge o Borré, quando o Borré tá claramente na intenção da partida de disputar a bola, tudo certo. Pênalti pro Inter. Mas o Borré se joga pra trás, e aí não se jogar pra trás, ele deixa o pé, acaba ele mais, quase isso, tá? Quase ele acertando o Noriega do que o contrário. Não é pênalti. Se fosse o contrário, o torcedor colorado estaria enlouquecido. Depois, é pênalti na fria situação da regra. A mão do Noriega, que está completamente aberta, mas o Borré puxa pela camisa. E a partir do momento que ele puxa, a gente não tem nem que puxar pela camisa antijogo. Puxar pela camisa é falta. A única leitura que se tem nesse fato é, às vezes, teve um lance recente do John Arias no Fluminense, que o cara passou a mão pela barriga dele para pegar a referência do zagueiro e tal. Tu tá ali pegando a referência, o cara passou a mão e ele se jogou. Aquilo não é pênalti. Mas isso é só passar a mão. É diferente de tu segurar a camiseta. E aí pode ser interpretado o seguinte, mas não teve tanta intensidade. Não, primeiro que foi assintoso, foi bem forte. Segundo que a intensidade vai ser medida para deslocamento, para ser realmente intensivo, se for amarelo ou não. E aí tu tem que fazer toda a leitura do jogo, se é um contra-ataque, se é jogada promissora, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas ali é falta. E como é falta anterior, tinha que anular o pênalti. Errou o Marcelo de Lima Henrique, que a gente tanto defendeu naquele Inter e Cruzeiro, dessa vez errou e grosseiramente nesses 2 lances. O Grêmio foi prejudicado. A expulsão do Arthur, correta. A expulsão do Bernabé, correta. O terceiro pênalti, correto. O André Henrique não teve nem o que reclamar, ele bate no Aguirre e aí faz um pênalti completamente infantil. Mas o Inter foi, sim, desta vez, auxiliado pela arbitragem equivocada do Marcelo de Lima Henrique. O melhor árbitro do Brasil, dessa vez errou e errou demais, mas demais no estádio Beira-Rio. E eu faço questão de frisar, sublinhar, porque em vários momentos a dupla Grenal é prejudicada e fala só eu sou prejudicado. Não, dessa vez o Inter foi ajudado indiretamente, sem má intenção, mas errou o árbitro. Bom, individualmente o Bernabé fez a pior partida da vida dele com a camisa do Internacional. Cara, o jogo do Grêmio, se fosse mais por ali, eu sei que os 2 primeiros gols saíram do outro lado, mas os gols do Grêmio, se o jogo do Grêmio fosse mais através dele, ele já tinha sido expulso antes, já tinham marcado 2, 3 gols ali. Cara, assim ó, o Bernabé, que tá completamente perdido, que é verdade, quando foi pro ataque teve 2 lances bons, mas absolutamente, cara, não dá mais. O Roger passou o tempo inteiro, o semestre inteiro vendo esse problema e não fez nada pra corrigir, ou pelo menos não conseguiu corrigir. Isso obviamente tem uma situação que lesou o Internacional demais. Mas o Juninho também divide essa responsabilidade, esse protagonismo de atos que prejudicaram o Internacional intensamente, mas intensamente. Tem o Juninho, tem o Bernabé, tem o Richard, que, cara, pelo amor de Deus, o Alan Rodrigues estava mal na partida. Olha, eu acho que até o Bruno Henrique foi melhor do que o Alan Rodrigues, que estava nitidamente descontado. O Carboneiro eu gostei pela movimentação, mas o Carboneiro no lance que é anulado, que tem o pênalti, o Carboneiro perde um gol na cara do goleiro. Depois ele dá um peixinho, perde o gol que o Volpi defende. O Borré perdeu um gol que o Aguirre faz o cruzamento e ele, de rasteira, acaba perdendo o gol na cara do goleiro. Ricardo Matias, cabeceio, mesma coisa. É mais difícil, o Volpi vai lá buscar, mas ele erra e depois teve uma na pequena área também que ele tocou por cima do travessão. Pasmem. O Internacional, mesmo com todas essas dificuldades, teve chance de até ganhar esse Grenal e a gente estaria aqui tendo uma outra avaliação. Seria injusto, o Inter não performou para isso, mas automaticamente o Inter teria vencido se fossem pelo menos esses jogadores. Gente, são muitas situações, muitas coisas que precisam ser olhadas. E é por isso que a derrota é merecida. É por isso que o Roger Machado, eu não consigo chegar aqui e dizer assim, mas o Roger caiu. Não, o Roger caiu porque, cara, a maior reflexão que se tem que fazer é 3 pênaltis e uma expulsão e o Internacional não venceu. Com um jogador a mais, com 3 pênaltis a seu favor, e o Inter sequer empatou. O Inter perdeu na sua casa. A prova que o torcedor largou é que tinham 28 mil pessoas no Beira-Rio. Esse tipo de reflexão a direção tem que fazer. Fez a primeira atitude, caiu o Roger, não caem dirigentes, caem só o Roger. Mas, para começo de conversa, isso é pouco. Vão ter que começar a meditar um pouco mais por lá. O que tu acha dessa história toda que eu te contei? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.